Capítulo 4. A infância de Cristo, teu santo filho Jesus. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2:40. Isso é tudo que conhecemos da infância de Jesus, mas os silêncios de Deus são tão significativos quanto as suas palavras. Isso não satisfaz nossa curiosidade, mas temos aí a revelação suficiente para nos assegurar da sua real humanidade e completa identificação com a raça humana. Ainda que tenha começado a vida como uma criança perfeita, não devemos esquecer que ele a começou como uma perfeita criança. Ele não entrou neste mundo repentinamente como um adulto já maduro, mas como um bebê que se desenvolveu no correr dos anos. Em evidente contraste com os deuses gregos que desciam à terra já adultos e desenvolvidos. Jesus, em sua encarnação, submeteu-se às limitações não pecaminosas do crescimento e do desenvolvimento inerentes a quem pertence à raça humana. Os evangelhos não tentam fornecer-nos uma biografia de Jesus de Nazaré, mas sim nos fornecem uma história de Jesus, o Salvador. As lendas apócrifas. À luz dos pseudo-evangelhos dos primeiros séculos, abundantes em fábulas tolas, torna-se mais significante ainda o silêncio dos evangelistas com respeito aos incidentes da infância de Cristo. Não há, nos evangelhos, história sobre um menino precoce. Alguns desses evangelhos apócrifos ainda existem, dois dos quais se chamam o Evangelho da Infância. W. Hannah escreve: eles foram escritos por cristãos, por homens que desejavam honrar Cristo em tudo o que dissessem sobre ele. Contudo, eles narram que, quando alguns meninos interromperam Jesus em suas brincadeiras, ou competiram com ele na vila onde morava, ele os olhou com censura e caíram mortos. Tais blasfêmias absurdas não passam de caricaturas da verdade. Como se o Filho de Deus se degradasse a ponto de chegar a essas pueris mostras de poder divino e mesmo atos de vingança mesquinha. Eis aí um alerta para não se intrometer quando Deus não falou. A razão por que não se registraram acontecimentos espantosos e extraordinários é que não houve nenhum. O silêncio dos escritores inspirados nos assegura tacitamente que o seu crescimento e desenvolvimento foram os de uma criança normal, não os de um prodígio precoce. Não ocorreu com ele nenhum crescimento fora do normal, embora a ausência do pecado sem dúvida lhe proporcionasse um crescimento e desenvolvimento intelectual e moral mais rápido. Ele cresceu fisicamente e fortaleceu-se em espírito. Desenvolveu-se em sabedoria mental e sabedoria do coração. O lar em Nazaré. O lar de Jesus, Nazaré, era uma vila pequena e desprezível, habitada por um povo feroz. Lucas 4, 28 ao 29. Uma indicação da reputação desse povo entre os judeus se vê implícita na pergunta de Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? João 1, 46. Deus, ao escolher uma vila dessas para tornar-se o lar do seu filho, mostra outro elemento significativo da sua condescendência. Quando sou tentado a me afligir, com tão humilde sorte a minha, dentro eu ouço uma voz a repetir: só roelas de Nazaré eu tinha. Autor desconhecido. Sua família consistia em pelo menos 8 membros, talvez mais. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Mateus 13, 55 ao 56.
Era assim que os seus conterrâneos lhe questionavam a autoridade. Dessa forma, naquele apertado lar oriental, o Senhor da Glória provou as disciplinas da vida peculiares a uma família grande, vivendo bem junto com meninos e meninas pecadores. Contudo, ele emergiu dessa experiência sem pecado. É possível que a sua afirmação de que o profeta não tem honra em sua própria terra e na sua própria casa refletisse a solidão da sua infância sem pecado. A influência, o exemplo e o ensino da sua santa mãe, sem dúvida, exerceram grande influência no seu desenvolvimento. Tudo indica que ela era uma dessas raras mulheres, cuja glória é equipar uma vida nobre, gastando-se nessa tarefa, desejando ser elogiada unicamente por sua utilidade nesse processo. O Cântico de Maria a revela como uma mulher devota, de espírito nobre, profundamente patriota e estudiosa das Escrituras. Seu cântico tem como modelo o Cântico de Ana, uma santa mulher do Antigo Testamento. Seu desenvolvimento natural. Com o fim de tornar-se semelhante aos irmãos, Hebreus 2, versículo 17, Nosso Senhor sujeitou-se às leis comuns da infância e meninice humanas. Ele veio, mas não no esplendor de vestes tais, sem presunção de diademas, nem mantos reais, veio sem armas, sem das distantes guerras o ardor. Não era de exércitos capitão, nem da batalha o Senhor. Autor desconhecido. Ele experimentou o desenvolvimento físico normal. Crescia o menino e se fortalecia. As pinturas do menino Jesus ostentando uma auréola lhe prestam um grave desserviço. Não era possível diferenciá-lo dos outros meninos, exceto pela ausência do pecado. Ele passou por todos os estágios de um desenvolvimento natural, deliciando-se em escalar os montes à volta da sua casa. Um filho nunca inconveniente. Jamais um beijo da mãe desonrou, nem a mais terna oração dela atormentou. Autor desconhecido. Jesus cresceu na mesma velocidade que os outros meninos, e a sua impressionante resistência física nos anos subsequentes dão claro testemunho do bom preparo físico obtido na juventude. Da facilidade e exatidão com que ele usava os acontecimentos da vida diária durante o seu ensino, fica evidente que ele era um garoto muito observador. À semelhança das outras crianças da vila, uma vez que não havia parques, ele sem dúvida nenhuma brincou no mercado e participou das brincadeiras em grupo. Ele não era ascético, nem estoico. Como você e eu, nos dias de verão, junto da porta ele brincava, ou recolhia, enquanto o pai trabalhava, os serrotes deixados no chão. Às vezes, na grama, ele se deitou, do jeito que você e eu fizemos. Os abutres passando lá em cima, ele olhou, como manchas no céu os vemos. Ou, agarrado à porta, ele observou um estrangeiro passando ali. E quando o sol, no fim do dia a declinar, por seus cabelos se infiltrou, por uma fresta deixando, eu penso, um raio de glória invisível ali. Um beijo de amor na pequena testa, pelos espinhos que havia de portar. A. B. Payne. Para cumprir a profecia do salmista, Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, Salmo 45, 2, é forçoso que sua beleza física como criança fosse algo invulgar. Sua voz, já desde cedo, devia prometer os tons ricos e vibrantes que mais tarde impressionavam e mantinham fascinadas as multidões e levaram os guardas do templo, enviados para prendê-lo, a exclamar: Jamais alguém falou como este homem. Ele sobressaía em capacidade mental e crescia Jesus em sabedoria. Ele não era uma criança adulta. Aprendeu a falar como outra criança qualquer.
Ele conheceu gradualmente as áreas normais do conhecimento humano. Aprendeu a ler, Lucas 4:17, e a escrever, João 8, 6 ao 8. O conhecimento lhe veio gradualmente, mas cada medida de crescimento adquirido era perfeita. Dessa forma, desenvolvidos tanto o corpo quanto a mente, ele mostrou tanto força física quanto poder mental típicos de um homem perfeito. É impossível compreender o mistério do seu desenvolvimento gradual, mas as Escrituras apresentam isso como um fato. Sua educação. Embora os evangelhos não nos informem nada sobre a educação de Jesus, é possível aprender alguma coisa dos costumes daquela época. Sua primeira instrução seria recebida nos joelhos da própria mãe. Ela lhe ensinaria como cantar salmos e o instruiria nos rudimentos da lei e da história judaica. Por ocasião das preparações para a festa da Páscoa, ser-lhe-ia contada a história da redenção. Numa vila do tamanho de Nazaré, haveria uma escola, conhecida como a Casa do Livro, para a qual Jesus deve ter sido mandado aos 6 anos. Os dirigentes da sinagoga eram os mestres. Aos 10 anos, as Escrituras do Antigo Testamento se tornavam um único livro-texto. Por 5 anos, a criança memorizava o Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco, até que o judeu conhecia melhor a lei do que o seu próprio nome. Da sua familiaridade com as Escrituras, infere-se que talvez houvesse em sua casa uma cópia dos pergaminhos sagrados. O primeiro livro a ser estudado era o de Levítico. Quais não devem ter sido os pensamentos que se acotovelaram na mente do jovem e ávido aluno, à medida que lia o ritual do sacrifício que prefigurava o sacrifício do Cordeiro de Deus? James Stalker comenta que nenhuma mancha de pecado ofuscava sua visão das coisas de Deus, e a sua alma não tinha como não se encher de pressentimentos, os quais se tornaram convicções de que ele era aquele em quem se cumpririam essas profecias. Aos 12 anos, o aluno se tornava um filho da lei e passava a vestir-se com roupa de homem. A partir daí, ele era considerado um agente moral livre, responsável por suas próprias ações. O rito de iniciação pode ser comparado a passar a fazer parte do hall de membros de algumas igrejas ou da cerimônia de confirmação de outras. É possível que fosse isso o que estava acontecendo quando Jesus fez sua primeira viagem a Jerusalém. Quais eram as línguas que ele falava? Com certeza ele conhecia o aramaico. Quando os judeus voltaram do cativeiro, falavam aramaico, a língua dos seus senhores persas. As suas citações indicam que ele lia o original hebraico e não uma tradução do grego. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4:16. As suas conversas estavam recheadas de citações do Antigo Testamento. Naquele tempo, a Galiléia estava cheia de habitantes que falavam grego. Por sua posição geográfica, a Galiléia se via inevitavelmente exposta às influências gregas. É provável que tenha sido em grego que se comunicou com o povo de Tiro e de Sidom. É muito provável que dominava o hebraico, o aramaico e o grego. Embora não tivesse educação universitária, pois diferentemente de Paulo, não se sentou aos pés de um Gamaliel, em seu ministério Jesus mostrou um tal domínio de todos os ramos da educação que os rabis exclamaram maravilhados: como sabe este letras, sem ter estudado? João 7,15. Muito do seu tempo vago deve ter sido gasto na sinagoga em Nazaré, onde era um dos que expunham a palavra nas reuniões. Horace Bushnell escreveu muito bem a respeito do menino Jesus. Na sua infância, todos o amavam.
Ele nos é apresentado crescendo no favor de Deus e dos homens, um menino tão amável e belo, que o céu e a terra parecem ambos favorecê-lo. Dessa forma, quando se acrescenta que o menino crescia em espírito, cheio de sabedoria, e acima de tudo, que a graça ou o poder embelezador de Deus estava sobre ele, contemplamos o desabrochar de uma flor santa, e parece que sentimos uma fragrância que nos chega de outros mundos. A ida e vinda de atarefados pés, do martelo ao som da fervilhante rua. Pequena é a casa, 2 cômodos, tudo meio de viés. Na ocupada e cheia Nazaré se situa. Sim, aqui, em silenciosos anos, por amor a ti, ó, pare e veja, isso sabedoria é. Morou o Rei dos Reis, sem revelar-se até. Autor desconhecido.